Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos em mais um dia do estudo do livro Transição Planetária. Hoje nós veremos o capítulo 12, A Vida Responde Conforme Programada. É um capítulo muito interessante que toca profundamente cada um de nós acerca das ações que nós estamos fazendo aqui na Terra enquanto estamos transitoriamente aqui. Mas antes de nós entrarmos no estudo do capítulo, nós vamos fazer uma pequena reflexão para irmos nos harmonizando nesse clima dos estudos espíritas, principalmente porque nós estivemos algumas semanas ausentes por conta de cuidados físicos, né? Mas faz parte da vida e nós já estamos aqui firmes e fortes para continuar o nosso trabalho, esse nosso momento de espiritualização para nos tornarmos criaturas cada vez melhores. Então, a nossa reflexão, como sempre, é do livro Liberta-te, Alma Irmã, do Espírito Icleia, psicografia de Brunilde Mendes do Espírito Santo. E Icleia fala assim: alma querida, agora é momento de esperar, para nós nos aquietarmos, termos paciência. Espera o tempo, mas espera servindo, porque o serviço do bem é o sol secando as lágrimas que, como a chuva, caíram em excesso. Agora, alma irmã, espera o amanhã. Então, vamos tranquilamente fazendo a nossa parte da melhor forma possível, na certeza que Jesus, nosso mestre, está sempre conosco, mas nós também precisamos fazer esse trabalho no bem em nós para estarmos com ele. Então, que Jesus abençoe os nossos melhores propósitos em mais esse dia de estudo. E esse capítulo de transição planetária é muito interessante porque, mais uma vez, Manuel Filomeno de Miranda mostra a equipe socorrista, que é liderada pelo Dr. Charles, atuando em vários socorros individuais, porque cada um, se vocês perceberem, cada um é socorrido de uma forma diferente. Cada um daqueles irmãos que estão passando por aquele processo de desencarnação passam por aquela experiência de uma forma mais ou menos dolorosa, de acordo com a forma que eles viviam a sua vida aqui na Terra. E isso também tem a ver com os débitos pretéritos, porque a maioria daqueles irmãos que desencarnaram na tsunami estavam resgatando alguma coisa do pretérito. E nesse capítulo nós veremos isso. É muito interessante para a nossa reflexão íntima sobre por que nós aqui nesse momento, no planeta Terra, porque a pandemia não atacou só o Brasil, por que nós estamos passando por isso? Quais são as lições que eu estou tirando de tudo isso? Se eu estou reagindo aos desafios que aparecem na vida de uma forma negativa, ou se eu estou aproveitando as oportunidades e simplesmente servindo. Essas são as lições que nós devemos refletir. Como eu, individualidade encarnada, estou passando por esse momento de transição, por esse momento de reformulação íntima. Se eu quiser, eu posso me modificar, mas aí eu preciso ter essa vontade de fazer esse movimento de modificação. E esse capítulo 12, A Vida Responde Conforme Programada, nos traz também, mais uma vez, esse ensinamento de que nós desencarnaremos de acordo com a forma que nós levamos a nossa vida encarnados. É a lei de causa e efeito, é o mérito. É claro que Deus é misericordioso e atende cada um dos seus filhos de acordo com as suas necessidades. Mas se Deus percebe que aquele seu determinado filho está se esforçando, está se espiritualizando, se esforça em fazer o bem. E vejam, fazer o bem
não quer dizer que você tenha que fazer coisas absurdas e grandiosas, não. O bem pode ser feito em pequenas ações da nossa vida, através da gentileza, da prece, de você, ao invés de pensar mal do outro, pensar bem, fazer o bem. São pequenas coisas que, no final das contas, para a espiritualidade é muito. Por isso que é importante nós entendermos essa dinâmica que a doutrina espírita traz para nós já irmos colocando em prática na nossa vida. E nesse capítulo, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que as atividades socorristas, porque, novamente, relembrando, aquele grupo socorrista liderado pelo Dr. Charles, e que Manuel Filomeno de Miranda era um dos componentes do grupo, era um grupo especializado em desencarnação. Então, eles estavam auxiliando aqueles irmãos que tinham tido a morte física naquele momento do tsunami, mas ainda não tinham desencarnado. Ou seja, o perispírito ainda estava preso à matéria porque eles ainda eram muito presos à matéria. Então, aquele grupo socorrista estava atuando dessa forma. E ele fala que as atividades ainda prosseguiam árduas, tendo-se em vista o número de vítimas que foram arrebatadas naquela grandiosa tragédia. E ele trata aqui dessa questão do desapego. Quantas pessoas que têm apego ao corpo físico, apego aos seus familiares. Então ele fala assim: lamentavelmente, sem qualquer preparação para o enfrentamento da realidade espiritual, quantos de nós não se preparam para a morte física? Nós estamos aqui transitoriamente, isso é um fato. Nós estamos passando por essa vida física na necessidade de aprender alguma coisa. E ele fala dessa falta de preparação para a desencarnação. Então ele fala que os espíritos debatiam-se nas amarras fortes do corpo em putrefação. O que acontece? Quando nós reencarnamos, o nosso perispírito é ligado ao corpo físico de molécula a molécula. São linhames, são fios muito tênues. E o perispírito é ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Na desencarnação é a mesma coisa. E quando a individualidade é mais apegada à matéria, esses linhames terão mais dificuldade de se desatarem da matéria. E ele fala aqui que os espíritos se debatiam tentando levantar aquele corpo físico a fim de recomeçar a vida de ilusões que tinham. Aí ele diz que quando os esforços não se coroavam de êxito, que jamais acontecia porque houve a morte física, o desespero alucinava-os, demonstrando que viveram apenas para as sensações. Vejam como isso é triste, você chegar à conclusão de que muitas individualidades vivem apenas para as sensações materiais, pelos prazeres transitórios da vida. Daí vem a reflexão íntima de cada um de nós. Será que nós estamos vivendo apenas para as sensações materiais ou nós já trabalhamos aqui na carne a vida espiritual, a nossa casa íntima, a necessidade da modificação íntima? Ele fala que é claro que havia muitos espíritos enobrecidos pelo trabalho, pela dignidade. Claro, pela fé religiosa esposada, pelos valores morais a que já se entregavam, somos nós. Nós somos perfeitos? Não, nós estamos muito longe da perfeição, mas nós já sentimos a necessidade do entendimento para poder vivenciar. Por exemplo, a doutrina espírita é uma fé raciocinada.
A doutrina espírita, ela nos explica o porquê que nós devemos buscar essa melhoria íntima, essa melhoria moral através do autoconhecimento. E isso nos traz uma enorme esperança de trabalhar as imperfeições, transformar essas imperfeições em virtudes. E isso só vem através do esforço íntimo, de uma vontade íntima de cada um de nós. E é isso que Filomeno fala, que existem muitas individualidades enobrecidas pelo esforço. Sim, existem, mas existem muitos que ainda se entregam a essas sensações e perdem a oportunidade reencarnatória de já iniciar esse trabalho de autoiluminação. E essas obras espíritas vêm como um alerta para cada um de nós. E fala também que essas criaturas que já tinham valores morais, já tinham uma parte moral, uma espiritualização mais desenvolvida, eram socorridos pelos familiares queridos que já tinham desencarnado e outros mentores. Então, ele nos dá também essa ideia de que eles não eram os únicos socorristas, não, existiam outros grupos socorristas para socorrerem também individualidades que já tinham uma capacidade de desprendimento maior. Só que ele fala também aqui que a maioria da humanidade está ainda muito descuidada acerca dessa questão da espiritualização, da necessidade da espiritualização e da transitoriedade aqui na carne, porque não acreditam na reencarnação, não acredita que é uma individualidade, acha que essa é a única vida que vive. Mas o amor de Deus está presente em tudo. E até para essas individualidades que têm esse apego excessivo às sensações materiais, Deus nunca desampara os seus filhos. Então, sempre existe um socorro no bem. E Manuel Filomeno começa a narrar um caso de uma senhora que tinha desencarnado na tsunami e junto com Oscar eles tentavam romper, né, esses linhames perispirituais, como nós dissemos para vocês anteriormente. O perispírito é ligado ao corpo físico molécula a molécula, e na desencarnação o desligamento também é feito molécula a molécula. E Filomeno e Oscar estavam tendo dificuldades com essa senhora, porque ela estava apresentando muitas angústias. Agora a gente vai entender por quê. Ele diz que ela já estava, essa mulher, ela estava num estágio muito adiantado de gestação. Ela estava grávida, provavelmente prestes a ter o bebê a qualquer momento. E Filomeno, vendo aquele perispírito, ele notou a presença do espírito feto que estava sendo desenvolvido no corpo daquela grávida. O feto estava adormecido após a morte orgânica, porém mantado ao corpo da mãezinha. Nós já vamos entender isso melhor. E Manuel Filomeno ficou sem saber como proceder e recorreu ao Dr. Charles, que veio sugerindo que primeiro tentassem adormecer a genitora, a fim de providenciar o parto. Olha que interessante isso, né? Parto espiritual? Como é que é isso? Concentrando-nos ambos, aplicamos energias calmantes na senhora aflita, que lentamente a serenou adormecendo. Então, nós vemos aqui essa figura interessante, porque mostra, né, os meses de gestação. Em cada semana de cada mês, esse espírito vai se desenvolvendo no corpo da mãe. O que acontece? No processo reencarnatório,
O processo reencarnatório, ele se inicia no momento da fecundação. Então, aquele perispírito é reduzido, acoplado ao corpo da mãe, e é como se fosse uma materialização. A mãe precisa estar tranquila para que aquele feto se desenvolva perfeitamente. No livro de André Luiz, Missionários da Luz, Alexandre compara a gestação a uma materialização, como se a mãe fosse uma médium de materialização. Então, nesses 9 meses, o perispírito e o corpo físico vão se desenvolvendo acoplados ao corpo da mãe. Ela é essa médium de materialização. Como ela desencarnou, provavelmente entre o 8º e 9º mês, o feto já estava bastante desenvolvido, aquele perispírito estava acoplado ali e ela estava em estado de desequilíbrio. Mais à frente nós entenderemos por que esse estado de desequilíbrio. E como ela queria tanto esse filho, estava tão apegada a esse filho, foi necessário que ocorresse esse processo de parto espiritual, porque essa gravidez veio como um resgate, estava no planejamento divino. Nada na nossa vida acontece ao acaso. Então, essa irmã com esse bebê, eles não desencarnaram ao acaso. Estava no planejamento reencarnatório deles. Era necessário por um objetivo maior que nós veremos mais à frente. Então, o Dr. Charles pediu que a Ana atendesse o filhinho. Mãe e filho estavam adormecidos, enquanto ele aplicava recursos especiais no centro de força do pequenino. Ele foi lá no centro de força coronário. O centro de força está no perispírito da individualidade, diluindo a energia densa, ou seja, ele estava desatando os laços perispirituais, que foi se alterando, mudando de tonalidade e formato até diluir-se como um fio que se esgarça. Então ele estava desatando os laços perispirituais que prendiam o perispírito ao corpo físico. E Manuel Filomeno observou que a gestante começou a se movimentar, mesmo que ela estivesse adormecida, e expeliu uma massa informe como se fosse um parto. Então, assim, o parto é só uma forma que nós temos de expressar esse trabalho que aconteceu, porque não foi um parto, né? Foi uma necessidade que aquele espírito teve naquele momento, porque quando uma mulher engravida, o perispírito também se adequa, porque o nosso corpo físico que é um modelo do nosso perispírito. O nosso corpo físico que é um modelo do nosso perispírito. Quando nós vamos reencarnar nas colônias espirituais, existem locais apropriados para se analisar como é que vai ser o nosso modelo biológico, que é o nosso corpo físico, que será a cópia do nosso perispírito. Então, no processo reencarnatório, primeiro, o perispírito é acoplado no perispírito da mãe. Essas informações todas, mais detalhadamente, vocês podem recorrer a um livro de André Luiz, Missionários da Luz. Tem a reencarnação de Segismundo, que traz isso perfeitamente. Então, essa era a necessidade dessa individualidade. Então, Manuel Filomeno de Miranda observou essa condensação mental, né, dessas energias que estava acumulada na parte do útero do perispírito, aonde estava sendo desenvolvida aquela gestação.
E depois que houve esse processo de socorro, tanto à mãe quanto para o filho, tudo ficou tranquilo. E ele fala o seguinte, olha, na etapa final do processo, o espírito que não lograra a bênção da reencarnação, porque ele estava em processo reencarnatório. Esse bebezinho ainda não tinha reencarnado, ele estava em processo reencarnatório. André Luiz, em Missionários da Luz, nos diz que o processo reencarnatório vai até mais ou menos aos 7 anos de idade, que é quando o perispírito se liga totalmente àquele corpo físico, molécula a molécula. Então, como esse bebê ainda estava em gestação, ele ainda estava em processo reencarnatório. Ele ainda não tinha reencarnado. Experimentou um grande choque. Por isso, essa necessidade que o Dr. Charles teve que fazer o parto. Porque aquele espírito que estava em processo reencarnatório levou um choque psíquico no momento da morte física. Enquanto vimos o corpo da desencarnada absorver os fluidos densos que o retinham sendo atraídos ao seu cadáver. Então, aquele choque foi pernicioso que intoxicou todo o perispírito da mãe, por consequência do filho também. E Manuel Filomeno ainda fala: notei curiosamente que de imediato o processo de decomposição tornou-se mais rápido, apesar de já o haver iniciado. Por quê, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem que vocês vão entender direitinho. O nosso perispírito, ele tem várias camadas, e a camada mais densa do perispírito se chama duplo etérico, é onde fica armazenado o fluido vital, que é o fluido que vitaliza o nosso corpo físico. Quem comanda o nosso corpo físico somos nós, individualidades espirituais. E esse fluido vital que anima o corpo físico, no momento da nossa desencarnação, ele volta para o fluido cósmico universal, que foi da onde ele veio. E aí o que acontece? Essa matéria orgânica começa a entrar em decomposição mais rápido. Por que ele estava com dificuldade? Né? A decomposição estava lenta porque o perispírito ainda estava ligado no corpo físico. E a partir do momento que aquela equipe socorrista veio socorrer essas individualidades e separou, né, foi desassociando os linhames perispirituais, molécula a molécula daquele corpo físico, a matéria orgânica já não estava sendo mais vitalizada. Tá? É muito, muito interessante isso. A doutrina espírita nos traz informações para nós entendermos tudo isso. Quanto mais ligados à matéria, pegados à matéria, mais difícil será o nosso processo desencarnatório. Então, esse capítulo mostra também o exercício do desapego. Nada é nosso, nem esse corpo físico é nosso. Deus nos emprestou o corpo físico para nós nos desenvolvermos aqui no plano material. Tudo que é matéria ao nosso redor é empréstimo divino. Quem tem filhos, os filhos são empréstimos também. Então, somos todos filhos de Deus. Nós reencarnamos para nos auxiliar, uns auxiliando os outros, porque somos interdependentes. É o que nós vamos ver agora, daqui a pouco. O porquê dessa mãezinha ter esse apego todo ao filhinho. Dr. Charles e o Manuel Filomeno ficou muito confuso, né? Por que parto espiritual? Que história é essa? Dr. Charles, me explique direito, né? Eu quero entender tudo isso. Como é que isso funciona? Então, o Dr. Charles explicou-nos que a flora e a fauna microbiana que se encarregam de estruturar e desorganizar a aparelhagem física são mantidas pela lei natural.
porém é o fluido universal que lhes dá vitalidade, o fluido vital, ou que se encarrega de aniquilá-las quando já não se fazem necessárias. No caso em tela, as impressões físicas transmitidas pelo espírito, de alguma forma, preservavam determinadas áreas orgânicas menos sensíveis à decomposição, retardando-lhes o processo degenerativo. Então, foi o que nós falamos anteriormente. Esse fluido que anima o corpo físico, quando há a morte física, no processo da desencarnação, ele retorna para o fluido cósmico universal. Então, Filomeno fala aqui que o recém-liberado foi conduzido por Ana, o filhinho, a uma das áreas especiais daquele local, daquele pronto-socorro, de onde seria conduzido para o departamento fora daquele campo. Ele seria conduzido para o local ideal, indo habitar numa comunidade infantil própria ao seu futuro desenvolvimento. O espírito, gente, ele não é criança, ele está naquele momento, como ele desencarnou com o perispírito no formato infantil, ele vai ser levado para uma colônia adequada para que ocorra dali em diante o seu processo, um novo processo reencarnatório. Mas o espírito, ele não é criança, ele não fica criança. Aquilo foi um momento da desencarnação e ele será levado para uma colônia, auxiliado e se preparar para uma nova oportunidade. E a mãe também, aquela mulher que seria a mãe dessa individualidade, também foi encaminhada para um outro lugar, onde ela poderia ser atendida, né? Para refazimento daquela angústia, daquele choque que ela havia sofrido. E o Dr. Charles fala para ele que ela esperara o filhinho com ternura infinita, de quem deseja a maternidade dignificada. Então, essa mulher, ela veio com o intuito e a necessidade, ela tinha essa vontade, essa necessidade de ser mãe. O esposo dela, conforme o Dr. Charles diz, também desencarnou, não ali naquela ilha, mas numa das ilhas do país, onde ele estava em atividade comercial, ele trabalhava como comerciante. Então ele fala o seguinte: certamente, em razão da lei das afinidades, logo despertar-se teria meios de se encontrar aos seres queridos, utilizando-se dos recursos de orientação e esclarecimento que foram instalados na esfera de ação dos trabalhadores espirituais. Então, quando há a desencarnação, cada individualidade passa por mais ou menos uma perturbação transitória de acordo com o seu grau de equilíbrio e de moral. Ou seja, se eu já vou me preparando, né, para a vida futura, sabendo que a qualquer momento, qualquer um de nós pode vir a desencarnar, que isso é natural, é da lei natural. Se eu tiver um equilíbrio melhor, eu serei melhor atendida. Não vou ficar num estado de rebeldia, de loucura. Agora, se eu estiver completamente alucinada, achando que eu vou entrar na matéria novamente e reavivar o corpo orgânico que está morto, fica difícil. Daí a chamada de Manuel Filomeno para que cada um de nós já venha trabalhando intimamente essa questão da morte física, porque a morte, ela é apenas física. Interessante isso, que nesse momento de pandemia, quantos de nós não ouvimos: eu perdi 2 amigos, eu perdi não sei quantos amigos. Gente, ninguém perde ninguém. Você não perde um amigo, um parente, um marido, uma mulher, como você perde uma identidade, um sapato. Cada individualidade tem o seu momento de passar pela sua reencarnação. Salvo os suicidas, que antecipam a sua partida para o plano espiritual,
Todos nós desencarnamos no momento certo. Todos nós desencarnamos no momento certo. E vamos abolir do nosso vocabulário: eu perdi. Eu sou até egoísta. Porque você não perde ninguém. É aquela pessoa que cumpriu o seu papel nessa vida e vai continuar a vida em outro plano. Vamos orar. Vamos agradecer o momento que passamos com os entes queridos e que já tiveram o merecimento de ir para o plano espiritual. E nós ainda estamos aqui para trabalhar a nossa parte moral, para fazer o bem. Então vamos aproveitar a oportunidade que nós ainda temos de fazer a nossa parte, de dar conta da nossa administração. E aí o Manuel Filomeno pediu para que o Dr. Charles continuasse esclarecendo a ele, porque ele ainda não conseguia entender por que aquela dolorosa ocorrência, por que aconteceu aquilo. E ele fala que a desencarnação da gestante do seu filhinho, naquelas circunstâncias, considerando-se que se encontrava quase no momento de renascer do corpo físico, foi o seguinte. Dr. Charles fala para Filomeno: a nossa irmã viveu em sua penúltima reencarnação em uma das milhares de ilhas da Indonésia, exatamente aquela em que há pouco desencarnou o seu esposo. Naquela ocasião também era seu esposo. Entregavam-se a práticas mágicas e supersticiosas muito comuns em toda parte. Eram práticas tribais, especialmente em muitas das ilhas da cultura ainda primitiva. Então, na encarnação anterior àquela, eles faziam magia negra naquelas ilhas, que era uma prática comum, era da cultura deles, porque distantes da civilização, vivendo costumes tribais, tidos como possuidores de dons espirituais em muitas das suas atividades, ela e os espíritos infelizes, então, aquelas práticas negativas atraíam o quê? Individualidades malignas também, infelizes. É sintonia, gente. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, se você faz essas práticas, esses costumes negativos, você atrai para perto de você espíritos que vibram na mesma sintonia. Se eu pratico o mal, eu atraio espíritos que praticam o mal também e vão me influenciar com várias sugestões ruins. Foi o que aconteceu com essa mulher e com o seu marido. Ela e os infelizes com os quais se hominizava exigiam sacrifícios de crianças, por serem inocentes e cujas vidas dariam alegria, saúde e felicidade àqueles que se permitissem utilizá-lo. Vejam só, essas sensações materiais perniciosas, eles sacrificavam crianças, e isso existe até hoje, viu? Existem grupos que sacrificam crianças por motivos equivalentes a esses. Então, imaginem pessoas que se comprometem com isso, que tipo de entidades desencarnadas que elas atraem para si, e vejam como estão se comprometendo para a vida futura, e depois elas vão ter que resgatar isso, não tem jeito. O Dr. Charles está exatamente falando isso para Filomeno. Por que essa mulher não conseguiu ter o filho? Então, na vida anterior, ela, junto com o marido, participava de uma tribo que sacrificava crianças. Assassinaram, desse modo, algumas crianças indefesas, cujos pais, ignorantes e perversos, permitiam a sua imolação, vitimado pelos costumes bárbaros. Ao desencarnarem, isso na penúltima reencarnação,
ao desencarnarem, foram surpreendidos por algumas de suas vítimas, que os arrastaram a punições severas, encarceramentos terríveis, submissões humilhantes. Então, gente, no plano espiritual das trevas, porque não é porque a individualidade desencarnou que virou santo, não. O que nós somos aqui, exatamente o que nós somos aqui, da forma que nós somos aqui, nós despertaremos na vida futura. E não é Deus que vai nos levar para as esferas espirituais, não. É a nossa consciência. Porque a nossa consciência que é o nosso juiz. Sabe por quê? Porque as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Nós sabemos quando erramos. Então, essas entidades que assassinavam crianças, quando desencarnaram, foram subjugados por esses espíritos que foram assassinados. Olha só. É a obsessão espiritual. Os obreiros do Senhor sempre estão presentes para auxiliar, mas o resgate disso tudo é necessário. E antes do resgate é necessário o arrependimento, a expiação e o resgate. A expiação que nós estamos vendo aqui foram esses encarceramentos terríveis, punições severas, submissões. Aí as entidades, esse marido e mulher, se arrependeram do que fizeram. Aí receberam uma nova oportunidade para reencarnar. Então isso tudo faz a gente refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? É claro que ninguém assassina mais, ninguém rouba mais, mas muitos espíritos encarnados ainda fazem isso. E eles vão acertar contas com a sua própria consciência e resgatarão todas essas faltas. Isso é um fato. Talvez eles não padeçam as leis dos homens, mas terão que se equilibrar com a balança divina. Isso é um fato. Então, essas individualidades sempre estarão em sintonia. Os devedores e os seus insensíveis cobradores. A lei de causa e efeito. Como sempre, estando presente a justiça, o amor apresentou-se-lhes em forma de misericórdia e os recambiou à atual reencarnação, na qual foram constrangidos a encerrá-la de maneira dolorosa, superlativamente triste, que foi o caso da tsunami. Então, vejam, olha que coisa interessante, gente. Como a nossa visão espiritual da vida é pequena, né? Porque qualquer tragédia assim nos choca a princípio e a gente fica se lamentando, mas a gente não abre a nossa consciência para perceber o resgate, o que tem por trás disso tudo. E como nós ainda temos a nossa visão pequena de achar que a morte física é uma punição. Não, a morte física não é uma punição. A morte física mostra, quando salvo o suicídio, a morte física natural ou nessas tragédias coletivas, ela mostra que cada um de nós tem o seu ciclo na Terra. Tem a sua passagem aqui. Então, quando isso acontece, é porque cada individualidade já cumpriu o seu papel. Essa família aqui, eles, numa vida anterior, tinham se comprometido muito e essa desencarnação na tsunami, nessas circunstâncias, foi um resgate. Eles estavam resgatando faltas do pretérito. E Dr. Charles fala, terminado o resgate, que se impuseram por necessidade iluminativa. Olha que bonito isso, gente, necessidade iluminativa. Isso faz a gente pensar o seguinte, esses irmãos que estão desencarnando nesse momento de crise no planeta, eles também estão resgatando alguma coisa que nós não sabemos. Então, ao invés da gente ficar fazendo parte da turba que reclama, vamos aprender a orar, vamos aprender a agradecer
a oportunidade iluminativa que cada um de nós está tendo nesse momento. Dr. Charles fala: recomeçarão noutra oportunidade, em outra reencarnação, o processo de crescimento para Deus, edificando um lar no qual estarão presentes numa família numerosa alguns dos desafetos daquelas crianças que tinham sido assassinadas na vida pretérita, hoje desditosos e sedentos de vingança. Ou seja, eles receberiam aqueles que estavam, de alguma forma, ainda com aquele sentimento de vingança. E ele fala que o amor é a luz que apaga a escuridão do ódio, diluindo em claridade de ternura e compreensão. O amor é tudo na nossa vida. Nós ainda não sabemos amar conforme Jesus nos amou. Nos ama conforme Jesus nos ama. Mas através das nossas ações no bem, nós vamos desenvolvendo essa virtude em nós. E ele ainda fala o seguinte, Dr. Charles: o filhinho que lhe veio imantado ao perispírito, após havê-lo perdoado, sofreu a reparação pelo mal que lhes impusera no período em que estiveram na erraticidade inferior. Então, esse filhinho que desencarnou no útero da mãe e havia sido um torturador no plano espiritual, veio como filho para resgatar essa tortura. Olha que bonito, gente. Vejam como esses ensinamentos espíritas clareiam a nossa mente de uma forma que nós aprendamos a agradecer a Deus as oportunidades que nos surgem na vida. Nos ensina a olhar as situações do nosso cotidiano de uma forma diferente, fazendo aquele movimento de prece, orando por aquele que acabou de desencarnar em situações assim difíceis, ao invés de julgar. Olha, a doutrina espírita realmente, ela liberta as nossas consciências da ignorância. Mas isso tudo depende de cada um de nós, de querer realmente aprender tudo isso, mas principalmente praticar tudo isso que nós estamos conversando aqui. E ele fala que esse filhinho voltará ao carreiro físico também rico de esperança e de alegria, provavelmente na mesma família. O genitor desencarnou na mesma ilha onde praticara magia negra e cometera os hediondos crimes, havendo sofrido um processo prolongado antes de concretizar-se o fenômeno biológico da morte orgânica. Foi lento o deslindar-se das amarras carnais, experimentando aflições superlativas até a consumpção total. Aquilo que nós já comentamos. Nós vamos desencarnar de acordo com a vida que levamos aqui. Daí a importância de nós nos espiritualizarmos, independente da crença que praticamos. Se nós fazemos o bem, se nós temos fé, cremos em Deus, ou mesmo quem se diz ateu, mas é o cristão que pratica o bem, isso é que é importante. A gente não precisa ter rótulos, nós precisamos ser e fazer o bem, sermos pessoas boas e praticarmos sempre boas ações. Não adianta a gente aparentar, é necessário ser. E Dr. Charles fala que as soberanas leis sempre se encarregam de reequilibrar a ordem onde se haja manifestado a agressividade e o crime, o despautério e a crueza dos sentimentos. Ninguém que agrida a vida prosseguirá em liberdade, porque ficará imantado ao erro, até que reconquiste a paz resultante do dever, nobremente exercido e da consciência harmonizada. Então isso é bem interessante aqui para o que nós estamos vivendo na atualidade aqui no nosso país, onde os valores estão invertidos, né? E os criminosos exaltam situações como se fossem nobres. Todo aquele que agride a vida, que usurpa do que menos tem para benefício próprio, mesmo que ele não pague nas leis dos homens da justiça divina, ele não vai fugir.
porque a consciência dele não vai deixar. Mesmo que a pessoa aparente, né, se ache o dono da razão da justiça divina, ele não fugirá. Por outro lado, onde se encontre o agressor, Sandeu há de vinculada estará a vítima que, não havendo perdoado, estabelecerá seus planos de vingança. Sempre que se viva com harmonia, desincumbindo-se dos deveres que lhe dizem respeito com sinceridade e elevação, será lograda a felicidade real, aquela que nada consome. Então, se você é uma pessoa de bem, que faz realmente o bem, vivencia esse bem, está fazendo a sua parte. Você está fazendo a sua parte. Na imaginação de alguém menos experimentado, logo se teria a ideia de tratar-se ali de um inferno mitológico. Nós já vimos nos capítulos anteriores a dificuldade que a espiritualidade estava tendo de trabalhar ali, porque tinha os vingadores, né? Querendo usurpar os outros espíritos que estavam desencarnando. Mas lá estava presente também a misericórdia e a compaixão divina através daqueles obreiros do Senhor. O amor de Deus estava em atividade através do trabalho daqueles abnegados servidores divinos. E Filomeno constatava mais uma vez que cada criatura é um ser especial, verdadeiro universo a descobrir, porque nós somos individualidades espirituais, desconhecido por ela própria. Em consequência, cada desencarnação é especial, porque como cada um é de um jeito, como nós somos individualidades, cada um vai desencarnar de acordo com o que tem dentro de si. Cada desencarnação é especial, típica de cada indivíduo, porque é caracterizada pela sua realidade espiritual. Por isso que Santo Agostinho já nos alertava: conhece-te a ti mesmo. É o caminho para a autoiluminação. E Filomeno fala que ainda estava meditando sobre o drama daquela gestante quando teve a sua atenção despertada para uma dama que se encontrava profundamente vinculada aos despojos em estado deplorável. Ela estava ligada ao corpo físico, que já estava em estado de putrefação. Ela gritava, estava desesperada e inspirou compaixão nos trabalhadores, né, daquela equipe, e sarcasmo daqueles obsessores perversos que também estavam por ali. Ela tentava romper os vínculos perispirituais para procurar o filho. Então ela estava presa àqueles despojos porque ela também ainda era muito apegada à matéria. Muito apegada à matéria. Chamava pelo filho com voz pungente. Logo se alucinando, já estava enlouquecendo, tentando arrancar os cabelos, ferir-se, atirava-se no solo várias vezes, buscando levantar o corpo físico. E o Dr. Charles foi até ela, auscultou-a psiquicamente, ou seja, ele fez um raio-x em seu perispírito, procurando ler suas paisagens mentais, as ocorrências, momentos antes da tragédia coletiva. Então, ele foi ver o seu painel mental para ver o que tinha acontecido antes da tsunami arrebatar tudo. Falou-nos que se encontrava distante da praia, na residência humilde, quando a mesma desabou sobre com força incoercível da onda poderosa que diminuíra de volume. Desencarnara imediatamente sobre os destroços que a esmagaram. O choque fez com que ela adormecesse por algum período, despertou após um dia, mas a sua maior angústia
era o fato que ela não conseguia encontrar o seu filho, razão que fora da sua existência, no período de viuvez que surpreendeu ela meses antes. E o Dr. Charles, com uma bondade paterna e sabedoria, procurou detê-la por um pouco e aplicou energias luminosas que a envolveram, limitando-lhe os seus movimentos para que ela tivesse um pouquinho de tranquilidade. O pensamento do Dr. Charles era tão forte que era captado pela enferma de maneira clara, através de imagens decodificadas pelo espírito sofredor. Fez com que ela se acalmasse. Naquele momento, a Ana chegou trazendo nos braços o filhinho dela, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, que desencarnara logo e se recuperara muito bem do drama, apresentando ao médico, ou seja, aquele filho daquela pessoa tinha um patamar espiritual melhor do que o dela. Esse, por sua vez, colocou-a nos braços, então o Dr. Charles colocou o filhinho nos braços da mãe, que a fez sorrir e acalmar-se logo, passando a cantar uma balada até adormecer. É a necessidade, né? E é o exercício do desapego também. Ela queria saber do filho, ela nem estava preocupada com ela. A maior preocupação dela era o filho, que já estava no nível espiritual melhor do que o dela, e ele veio socorrê-la de alguma forma. De imediato, Filomeno fala que foram convidados a fazer, diluir os linhames perispirituais, ou seja, desatar as amarras perispirituais de molécula a molécula daquele corpo físico. E em algum tempo depois, aquela mãe estava liberta, ou seja, a sua desencarnação havia sido feita. Aturdida no instante da emancipação do corpo, pareceu perder o equilíbrio, porque é um choque psíquico, porque no momento em que eles desatam o último linhame perispiritual, o perispírito já está liberto daquele corpo físico denso, que não tem mais utilidade. Então, naquele momento, o espírito fica livre da matéria orgânica. Então, existe esse choque psíquico. No que foi socorrida por Ana, que tomou o filhinho enquanto nós a segurávamos. Ela foi hipnotizada pelo Dr. Charles e eles seriam encaminhados aos locais certos para os seus atendimentos. Aqui, para nós entendermos melhor, quando nós falamos sobre o perispírito, vejam o esquema do espírito encarnado, né? O nosso perispírito, ele tem várias camadas. E a camada mais densa do nosso perispírito, vejam na imagem no canto direito, encarnado, o duplo etérico, lá que fica o nosso fluido vital, que anima o nosso corpo físico. E no momento da desencarnação, vejam, o perispírito é ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Essa imagem, ela dá uma ideia para a gente de como seja, para a gente ter uma ideia. Então, quando ocorre a desencarnação, esse duplo etérico, que é essa camada mais densa, mais material do nosso perispírito, onde está o nosso fluido vital, ele retorna para o fluido cósmico universal. E daí fica esse esquema do desencarnado, que o perispírito, ele é a roupagem da individualidade. E a cada encarnação, esse perispírito vai se tornando menos denso, através do nosso trabalho de autoiluminação, nosso esforço íntimo. Essa é a chamada de Manuel Filomeno de Miranda nesse capítulo. À medida em que nós vamos nos tornando mais virtuosos, o nosso perispírito também vai ficando menos denso. E isso auxilia, inclusive, no nosso processo desencarnatório.
E para nós encerrarmos o nosso capítulo 12 de hoje, nós vamos refletir nesses dois parágrafos do Céu e Inferno, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a educação dos sentimentos, que é o que nós devemos fazer diariamente, educar os nossos sentimentos, essa necessidade que nós temos da educação dos nossos sentimentos, que é a nossa autoiluminação, a nossa reforma íntima. No encarnado como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mistério atuar. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar-se os últimos. Nós precisamos nos desapegar dessas sensações materiais, desapegar, na verdade, de tudo. Não que nós não devemos valorizar, não devemos gostar de quem está ao nosso redor, mas a gente não pode ter a sensação egoísta de que é meu e que eu vou levar comigo a vida inteira. Porque não vai. Quando nós desencarnarmos, as únicas bagagens que nós definitivamente levaremos são as nossas conquistas morais e as nossas conquistas intelectuais. Em todos os exemplos que Manuel Filomeno de Miranda nos deu até agora, nos mostra essa questão do apego excessivo e como é difícil para a individualidade desencarnar quando tem esse apego excessivo. Como nós estamos trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções? Será que nós estamos educando os nossos sentimentos? Ou a gente não está nem aí porque vive a vida cada dia de uma forma diferente? Então essa é a chamada de Filomeno. E eu só quero agradecer a vocês por essa oportunidade de estarmos juntos em mais um capítulo. Se Deus quiser, essa semana eu posto o capítulo 13 para nós continuarmos nessa reeducação de sentimentos que Filomeno de Miranda nos dá a oportunidade de reflexão. Meus amigos, um bom dia para vocês, que Deus nos abençoe em nossos melhores propósitos, saúde, paz e luz, fiquem com Deus.